Olá, eu sou o pastor Aristóteles, pastor Ari, e estamos falando aqui do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. E nós estamos hoje na lição número 8 do trimestre, utilizando a nossa revista com o assunto do trimestre, a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas. Então, nós adoramos apenas a um Deus, o Deus único, revelado em três pessoas, três funções, cada um com a sua função. Por exemplo, o Espírito Santo, ele vai fazer uma obra de santificação, de ensinar, de convencer do pecado, da justiça, do juízo. E se você quiser vir aqui, uma aula presencial, todos os domingos, começamos às 9 horas. Aqui nós estamos na rua Lemos Cunha, 577, em Icaraí, Niterói. Será bem-vindo, será bem-vinda, será recebido de maneira muito alegre, de muita satisfação. E nós temos aqui classes diversas, tá? Inclusive com berçários para nossas crianças, escola dominical para os nossos jovens, os kids, casais, adultos. Nesse caso aqui, a nossa revista é a revista de adultos. Tá? Essa revista é o assunto para adultos. E você, vindo aqui, receberá uma revista, eu não sei se tem ainda, né? Caso você queira fazer a tua inscrição na escola, na classe, você receberá gratuitamente uma revista como essa, tá bom? E o nosso assunto, embora o assunto do trimestre seja a Santíssima Trindade, o assunto de hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, é o Deus, já vimos o Deus Pai, o Deus Filho, agora o Deus Espírito Santo. Então, Deus se manifestando de três formas, em três pessoas. Não são três energias, né? Três pessoas. O texto áureo, que você vai ver na tua revista, terá o texto áureo, terá a verdade prática, a leitura bíblica em classe, você vai acompanhar pela tua revista. E se você não tiver, nós vamos aqui, não vamos ler a revista, né? Como sempre falamos, nós vamos comentar a revista, acrescentando, enriquecendo o que já vem o estudo da revista, para que você possa entender melhor. O texto áureo está em João, capítulo 14, versículo 16. Você pode pegar a tua Bíblia, pode dar uma pausa, vai lá, pega a Bíblia, isso aqui é uma gravação. Aí você depois liga de novo para acompanhar na Bíblia. É sempre bom você acompanhar na Bíblia. Que diz assim, em João capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor estava aqui dizendo que ele ia subir a Jerusalém, ele ia ser julgado. Ficaram tristes com isso. Mas ele diz, olha, não fiquem tristes, eu vou enviar. Se eu não for, o Consolador não poderá vir, o Espírito não poderá vir. Eu tenho que ir. Calma. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou mandar outro Consolador. Esse ficará convosco para sempre. A verdade prática diz assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, plenamente divino,
atuando como três frentes distintas. Consolador, porque existem momentos em que palavras não fazem efeito, né? Às vezes até atrapalham. Às vezes um abraço que a gente dá em alguém no momento de maior dificuldade é mais eficaz do que uma palavra. Você não tem palavras, tem momentos que são difíceis. O Espírito Santo consola. Ele é também o ensinador, ele vos ensinará todas as coisas. E é também santificador da igreja. Lembrando que a santificação não é assim, um passe de mágica. A santificação é você aceitou a Jesus, há uma mudança, o preço pago pelas nossas vidas, que andávamos em pecado, divididos, separados de Deus devido ao pecado original que estou falando. O preço foi pago com o sangue do Cordeiro. Esse preço já foi pago. Mas você é transformado, realmente, a pessoa vai, aceitei Jesus e volta com um rosto diferente. É incrível isso. Ali já começou a santificação, mas a santificação é um processo diário, a cada dia, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É um processo enquanto caminhamos. A leitura bíblica em classe, ela está em apenas uma leitura dessa vez, apenas um texto, está em João, capítulo 14, versículos 25 a 31. Lembrando que João, o modo dele falar é como um pai falando ao filho. Ele fala para a igreja. Né? Mateus falando para o judeu, Marcos falando para o romano, Lucas falando para o grego e João falando para a igreja. Que diz assim, a partir do versículo 25 do capítulo 14, tenho-vos dito isto, estando convosco, mas, repetindo o versículo da verdade prática, da textuário, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Ele estava na véspera de ser crucificado. E aqui ele faz uma advertência, dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Os objetivos da lição são sempre três. Primeiro objetivo. Primeiro, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia distinta, mas co-igual ao Pai e ao Filho. Segundo, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos.
E terceiro, ressaltar as principais obras do Espírito Santo, que são principais obras. Encarnação, um filho se nos deu, uma criança nasceu. Ressurreição, após o terceiro dia. Eu tenho o poder, ninguém toma minha vida, ele diz. Ninguém toma minha vida, Jesus falou. Eu tenho o poder de dá-la e tornar a tomá-la. Ressurreição e santificação, que é um processo. Na nossa introdução, nós vimos que o Espírito Santo, na verdade, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Plenamente divino, coigual ao Pai e ao Filho, enviado pelo Pai e pelo Filho. Né? Não é uma força impessoal, como, por exemplo, a eletricidade é uma força. Você não enxerga. Mas é só uma força. É uma energia de átomos. Né? Mas o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é também uma mera influência espiritual. Estou sentindo uma influência aqui. Não é. Ele, na verdade, é o Consolador prometido por Jesus, que procede do Pai e também do Filho. O ensinador, santificador da Igreja, sua pessoa, sua divindade, suas principais obras confirmam a sua atuação pessoal, indispensáveis para o crescimento e santificação da Igreja. Você pode ver isso aí na leitura bíblica em classe, que acabamos de ver, João 14, versículos 25 a 31. Acabamos de ler agora aqui, leitura bíblica em classe. Objetivos sempre são 3, que acabamos de falar. Primeiro objetivo, vamos falar agora sobre a pessoa, o assunto agora é o Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo. Esse é agora o objetivo 1. Temos 3 tópicos para cada objetivo. Como terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo não é uma força impessoal, como já vimos, uma energia ou influência. Ele tem propósito, ele tem mente, pensa, sente alegria, tristeza. O apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então, ele se entristece quando nós erramos, não apenas quando erramos, mas quando nós erramos e gostamos de errar. Isso é uma característica do iníquo. O iníquo, ele peca e gosta de fazer a coisa errada, se sente bem com aquilo. Já quando você é transformado, há uma verdadeira transformação. Você não tem... Erra. Não tem como, gente. Você vai errar sempre. Vai errar sempre. Mas você não se sente bem. E pede perdão e ele perdoa. Ele transforma, ele rejuvenesce, ele dá força, ele levanta o que está caído. Ele é maravilhoso. Ele distribui os dons soberanamente como ele quer, o que confirma a sua vontade, o seu querer em ação. Romanos, no capítulo 8, versículo 27, é um dos textos da revista. Romanos, capítulo 8, versículo 27, diz: E aquele, o Espírito Santo, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito.
E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Por quê? Porque o Espírito Santo, além de tudo isso, ensinar, ele ensina até a orar. Tem momentos que você está numa batalha tão grande que você não consegue, não sabe como é que eu vou orar. Eu não sei o que pedir a Deus, mas eu não sei. E você vai, daqui a pouco, o Espírito Santo, ele vai buscar lá dentro uma palavra-chave, vamos dizer assim, que rompe as barreiras celestiais e chega direto ao trono da glória de Deus. E imediatamente, porque você orou segundo o Espírito Santo, as coisas acontecem. Deus traz à existência os resultados que diante do homem não existem. Ele nos abençoa, nos dá a vitória. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 11, também diz: mas um só e o mesmo Espírito. Não existe vários Espíritos Santos. Não existem vários deuses. Não existem vários Jesuses. Está certo essa palavra? Jesuses. Até ficou difícil de falar. Né? Mários, Marias, mas Jesuses fica difícil até de falar. Só tem um Deus, um só Espírito, um só Jesus. Ele examina os corações. Sabe qual é a intenção, ele é um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, assim como ele desejar. Um dom para dons que não estão nem listados. Fruto do Espírito está listado, são 9. Em grupos de 3, cada um junto na função do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são 3. 3 vezes 3, 9. Mas os dons não existem. Tem esse. Existem dons que você nunca ouviu falar, mas que revelam o oculto. Alguns nós podemos pedir, por exemplo, como discernimento de espírito, para que nós possamos saber o que está ao nosso redor. Isso eu sempre pedi e Deus me tem dado. Me tem dado essa graça. Então, esse foi o primeiro tópico. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Não é uma influência, uma energia. Passemos agora, então, para o segundo tópico desse primeiro objetivo. Nós temos agora, o primeiro objetivo é a pessoa do Espírito Santo, certo? Agora vamos ver um subtítulo aqui nesse segundo tópico. Pessoa, sendo uma pessoa, ela é uma pessoa distinta na Trindade. Não é nem da Trindade. O certo é uma pessoa distinta na Trindade. Componente na Trindade. Coigual, coexistente. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e também do Filho, a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só. Então, quando você chega o pessoal lá do Oriente, né, que adora Allah, Deus único, que eles chamam, ou judeu, Deus único, e fala que nós, os cristãos, adoramos 3 deuses. Esse Deus, ele está embutido nas entrelinhas do Antigo Testamento desde o primeiro capítulo de Gênesis. Sempre aparecendo.
E cada mensagem que acontece aponta para sacrifício e sacrifício para Jesus. Sempre. Então, é uma pessoa distinta na Trindade. Ele afirma essa doutrina que Deus é um só em essência, subsistindo em três pessoas distintas e sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Costuma-se dizer, é uma unidade tripartite. É aceitável esse termo. Esta distinção, que ele é uma unidade dentro da Trindade, é essencial para refutar heresias, como, por exemplo, o modalismo. Modalismo ensina que o Pai, Filho e Espírito são apenas modos de Deus se manifestar. Bom, Deus agora é mãe, Deus agora atua como pai, Deus atua como... Então é o modalismo. São modos sucessivos de uma única pessoa divina. Ou seja, não aceita a Trindade. Interessante que combate somente ao Filho, né? Não aceita a Trindade, o Espírito Santo, mas o combate não é nem ao Pai e nem ao Espírito Santo. O combate diário é contra o Filho, que pagou o preço, porque sem o Filho não poderíamos ter contato com o Pai e o Espírito Santo não teria sido enviado para nos ensinar, para nos dar dons, para abrir nossos olhos, para que pudéssemos ver o mundo espiritual ao nosso redor enquanto caminhamos. Havia também, então, modalismo, né? Modos, o arianismo de Ário, que negava negava a divindade do Filho e do Espírito. Não. Tem Deus, tá? Mas o Filho e o Espírito são Deus em segunda categoria, sei lá. Declarando que, embora o Filho fosse divino, ele é divino. Ele era um ser criado dentro do tempo. Ele nasceu. Eles não estão observando aqui que Jesus foi gerado. O Filho do Homem foi gerado. Mas o Filho de Deus, em Jesus, a essência de Jesus sempre existiu. Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, em vários versículos. Então, ele declara que o Filho é criado no tempo, portanto, não coessencial com o Pai. E tem também os pneumátomos. Pneuma, espírito, ar em movimento. No hebraico é o ruach, é a mesma palavra, vento em movimento, ou ar em movimento. Por isso Jesus, quando ele fala com Nicodemos, ele assemelha ao vento. O vento sopra onde quer. Tu sentes ele passar, ele vem de onde quer, vai para onde ele quer. Você sente ele passando, batendo em você. Você não vê, não sente, não está palpando ele, mas sabe que ele existe. Então ele coloca essa palavra, pneuma. Então, esses pneumatômacos são, essa palavra significa aquele que luta contra os ímpetos pneumáticos, ou seja, a existência do Espírito, que negavam também a sua deidade. E isso já acontecia no século
4. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai e em nome do Filho, evidenciando o papel do Espírito distinto e sua missão específica. A missão dele, Jesus fala, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É ele que toca. E eu não me converti, você não se converteu, porque somos bonzinhos, porque nós fizemos muita coisa. Deus olhou para a gente e viu assim, olha, está fazendo tanta coisa, vamos salvar ele. Não foi, não. Eu estou aqui e você está aí porque alguém orou por mim. Você pode destrinchar a Bíblia para uma pessoa, não ter mais dúvida nenhuma, não tem dúvida, ela não se converte. Mas a palavra, ela vai produzir frutos. E o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. É que faz o homem se arrepender e se ajoelhar, às vezes em pranto, de tal forma que não consigo sequer falar, de tanto choro. Ficando sem força de ficar em pé, diante da grandeza do poder de Deus. Poder transformador do Espírito Santo. João, no capítulo 14, versículo 26, diz, mas está na leitura bíblica em classe, tá? 14, 26. Vamos só ler de novo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, é leitura bíblica em classe. Mas também temos Tito, a carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz, não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, não é porque nós fizemos alguma coisa boazinha, obras de justiça que houvéssemos feito. Nada disso. Muito pelo contrário. Ele fala, diante da sua santidade, ele fala que as nossas boas obras, não é as nossas obras, tá? Pensa nas melhores obras. Ele diz, são para mim como trapo de imundícia. São nada. Mas o Espírito Santo, vendo o preço pago, porque o pecado fede às narinas de Deus. Os demônios, eles têm cheiro fedido quando se aproximam. Quem tem dom sabe disso. Deus, de repente, vê em nós o cheiro, a fragrância de Cristo. Muda tudo. Muda tudo em nossa vida. Então, há uma lavagem de regeneração e de renovação pelo Espírito Santo. Porque lá no início, quando o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, ele vibrando, tocando as faces das águas, e enquanto tocava, ia gerando vida, assim ele toca em nós e gera vida. Passemos agora para o terceiro tópico desse primeiro objetivo. Lembrando que o primeiro objetivo é a pessoa do Espírito Santo. Nesse terceiro tópico, nós temos aqui o assunto, o Consolador Prometido. Bom, o estudo dos títulos do Espírito Santo, ele nos oferece como um caminho das pedras para que eu possa entender a sua obra, a sua pessoa. Por exemplo, a palavra Consolador, ou no grego
Paráclitos, ele aparece 5 vezes no Evangelho de João. Significa, Paráclito, aquele que encoraja e conforta. Ou seja, confortador, ele conforta, consola, mas dá forças também, para que a pessoa não fique prostrado. Ele também é um ajudador, ele nos ajuda em tudo. Ajuda, nos ensina a orar, que auxilia na necessidade. E ainda, ele fala assim, é o advogado. Ele é aquele que intercede por nós, nos defende. Um advogado é isso, intercede, defende por alguém perante uma autoridade. A obra do Espírito Santo como consolador inclui seu papel como Espírito da verdade que habita em vós. Então, às vezes nós somos tentados a mentir, mas não faz bem a nós, porque o Espírito Santo se entristece. Mas nós continuamos, porque a verdade habita em nós. Como ensinador, o Espírito da verdade, como ensinador de todas as coisas, como aquele que nos faz lembrar tudo o que Cristo tem dito, como aquele que dará testemunho de Cristo e como aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este é o nosso Consolador prometido. João, capítulo 14, versículos 16 e 17, diz: Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, convosco está como uma tenda ao redor, mas também dentro de nós. Por isso ele diz, sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Essa palavra, santidade, é para nós um alvo. É como uma pessoa que vai fazer um cálculo matemático, que nesse cálculo ele coloca infinito menos 1, porque não há como colocar infinito. Nós não chegamos lá. Nós não chegamos nunca, mas um dia estaremos com Ele e seremos semelhantes na sua graça, pela sua graça e misericórdia. Veremos como Ele é, diz a palavra. Não seremos semelhantes ao Altíssimo, como disse Lúcifer, mas o veremos como Ele é. Romanos 8, versículos 9. Se alguém tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É uma exigência. O Espírito Santo só entra no coração daquele que abre o coração para ele. É uma decisão nossa, aceitar ou não aceitar. É um cheque em branco, com qualquer valor que se possa pensar, e que muita gente pega, rasga e joga fora, e prefere ficar na dificuldade e perder. Então, Deus enviou aos nossos corações, está em Gálatas, capítulo 14, verso 6, o Espírito do seu Filho. Ele enviou aos nossos corações. Esse Espírito que nos dá graça para que nós, ao nos dirigirmos a Deus, nós falemos, como filhos de Deus, Abba. Esse Abba, pai, não é pai, é paizinho. Sabe? É um filho com carinho tratando o pai. Então, mostra-se aqui o Espírito Santo nos levando à presença de Deus. E por Jesus Cristo, pelo sangue pago,
podemos entrar com intrepidez na sua presença. Então, as Escrituras, a igreja aprovou o credo que ratificava acerca, ali em Constantinopla, no século IV, essa situação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são apenas pessoas numa só trindade, né? Então, criou-se o credo em Constantinopla, no século IV, que diz, essa é a profissão de fé, cremos no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai, e também do Filho, ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e também do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Que isso aí é concordante, esta frase do credo, esta expressão, essa declaração do credo, é concordante com Paulo, quando ele fala aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Estamos agora passando para o segundo tópico do segundo objetivo. Segundo objetivo, que é a divindade do Espírito Santo. Os atributos divinos do Espírito. Quais são esses atributos? O Espírito Santo não passou a existir no Pentecoste. Ele já existia. Ele é pré-existente. Ele foi enviado. Houve ali cerca de 120 pessoas que estavam há dias orando, porque o Senhor falou, fica em Jerusalém, fique em oração, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Eles obedeceram. Mesmo sem saber bem o que estavam fazendo, a ordem era essa. E ficaram. De repente não vem um vento. A Bíblia fala que veio um som de um vento veemente e impetuoso. E línguas de fogo apareceram e se repartiram sobre todos que estavam ali. E passaram a falar em línguas estranhas, línguas dos anjos. Só o Espírito Santo é que entende. Então, o Espírito Santo é coexistente. Não foi no Pentecoste que ele passou a existir. Ele é coexistente com o Pai e com o Filho, com os mesmos atributos, tais como o Espírito Santo tem onipotência, tem todo o poder. O Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Você pode ver isso em Lucas, no capítulo 1, versículo 15. Ele operando. Ele vai trazer à existência o Senhor e Maria. Romanos, capítulo 15, versículo 19. Você pode ver também sobre a onipotência do Espírito Santo. Dá uma paradinha e veja Romanos 15, 19. Onisciência. Não existe nada além do seu conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Então você pode ver isso em Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Você vai ver a onisciência. Ele mostrando o conhecimento do que as pessoas estão pensando. Os espíritos, fique bem claro, os espíritos não podem ouvir os nossos pensamentos. Mas o Espírito Santo, ele perscruta todas as coisas. Ele investiga todas as coisas e nada lhe é desconhecido, inclusive os nossos pensamentos. Onipresença não é de Deus? Onipresença também é para o Espírito Santo. Não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença.
Ninguém pode, disse Davi, fugir ao teu espírito. Salmo 139, versos 7 até o versículo 10. Vemos aqui apenas Gênesis acerca disso, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui já é mostrado o Elohim. Aqui, quando ele fala criou Deus, criou Elohim, os céus e a terra. Já se fala sobre a Trindade. A Bíblia já começa assim. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia uma luta imensa, espiritual, muito grande, trevas, que não compreenderam quando a luz veio. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, ali está o Espírito Santo gerando vida, tocando sobre a face das águas. Passemos agora para o terceiro tópico do segundo objetivo. Segundo objetivo, vamos lembrar que é a divindade do Espírito Santo. Temos agora no terceiro tópico os símbolos. O Espírito Santo, ele é demonstrado, reconhecido através de símbolos. Símbolos que oferecem quadros concretos de coisas abstratas, tais como a terceira pessoa da Trindade. Terceira pessoa. A pessoa fica assim pensando, como é que é isso? Os símbolos também são arquétipos, que em literatura, essa palavra arquétipo, é um personagem representativo, tema ou símbolo comum a várias culturas. Em uma mesma coisa, em várias culturas, significa a mesma coisa, em culturas, em épocas. Em relação ao Espírito Santo, estes símbolos são, falando sobre o Espírito Santo, fogo. Nós vemos ali quando o profeta está numa caverna. Elias está numa caverna e, de repente, aparece um vento. O vento é Espírito Santo, que rasgava as penhas. Foi um furacão que passou fora rasgava as penhas, as pedras. E ele viu, o Espírito de Deus não está nisso. Havia ali uma operação satânica ali. Um terremoto pode ser mostrado como poder de Deus, mas não estava. E depois, uma voz mansa, delicada, e ali estava o Senhor. Ele reconheceu. Então, fogo utilizado para retratar o batismo do Espírito Santo, lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3, simboliza pureza, fogo. Com o fogo você purifica qualquer coisa. O ouro é purificado com fogo. Então, simboliza pureza, simboliza a presença e o poder de Deus, fogo. Deus é fogo consumidor, que consome os adversários adiante dele. Água também é outro símbolo do Espírito Santo. O Espírito flui na palavra como águas vivas que refrigeram o crente e o reveste de poder. Você pode ver isso aí em João, capítulo 7, versos 37 a 39. Veja a operação do Espírito Santo dando poder ao homem. Podemos falar aqui sobre o Pentateuco, quando a festa, Pentateuco são 50 dias após a saída do Egito, em que o povo recebe, através de Moisés, as tábuas da lei. Então, nesse dia,
criou-se a festa das tendas. Essa festa era, cada ano, ela era relembrada, que Deus deu a eles a lei. Mas no último dia da lei, desta festa, eram 7 dias, no 8º dia, quando as pessoas estavam indo embora, Jesus se coloca na saída da cidade e começa a dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. Aí ele mostra a água, que era o tempo todo, tirava-se do tanque de Siloé e jogava sobre o altar. Também chamada festa das colheitas, porque eles precisavam da água, eles ofereciam a água como sacrifício, mais uma vez, sacrifício que aponta para Cristo. Então o Espírito Santo, ele também tem como um dos símbolos a água, vento. O vento, que é pneuma no grego, né? Ruach, mas não é vento, não é um ar parado, né? Um ar numa garrafa está parado, e é ar. Mas é um vento em movimento. É energia cinética, operando através das nossas vidas. Não que ele seja uma energia, mas é o poder de Deus operando comparável a uma energia em movimento. Mas não é energia, é uma pessoa. Então, João, capítulo 3, versículo 8, diz: o vento, esse Jesus falando para Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Bom, chegamos agora ao último objetivo, que é o terceiro objetivo dessa lição, as obras do Espírito Santo. Primeiro tópico, o Espírito Santo e a encarnação. Bom, as obras do Espírito Santo, encarnação, ressurreição, santificação, revelam seu poder e atuação na vida da igreja. Pessoas mortas espiritualmente nascem de novo. Pessoas que precisam, para estar na presença de Deus, de santificação, o Espírito Santo está operando ali, curando, libertando. Então, a encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como o agente divino na concepção de Jesus, quando Lucas relata. Porque Maria pergunta, vem cá, eu sou mais jovem, eu devia ter entre 14 e 15 anos. Como é que vai acontecer isso? Sou virgem. Ela já estava desposada de José, desde pequena. O desposar é prometida. No nosso caso, seria noiva, mas não era esposa, não tinha casado ainda. Havia um tempo, depois de colocada como desposada, como noiva, como prometida, ninguém mais entrava ali porque era... Então ela pergunta, vem cá, como é que vai acontecer isso aí? E ele fala, o Espírito, o anjo, Gabriel fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Portanto, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, ou Filho do Altíssimo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Então, o Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria, e o vento, esse evento aqui, ele atua como em uma ação trinitária. O Pai enviando o Filho e o Espírito Santo cobrindo Maria. Gálatas, capítulo 4, versículo 4,
veremos que o Pai envia o Filho. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Estamos aí vendo o Filho nascendo. O Filho assume a forma humana. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, estamos falando sobre o Espírito Santo e a encarnação. E, por último, Mateus 1, versículo 20, fala sobre que o Espírito realiza o milagre da concepção. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E ensina, explica a ela. Ela não foi assim, ó, você vai ser, você aceita. É como se fosse, estou te pedindo autorização. Ele não entra pela janela. Nós precisamos abrir o coração para ele. Segundo tópico desse último objetivo, o Espírito Santo é a ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus e o Espírito Santo. A ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. O Pai. Você pode ver isso em Atos, Pedro falando ao povo, capítulo 2, versículo 24. Uma multidão se converte. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e tornar a tomá-la. João, capítulo 10, versículo 18. Ele próprio é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 5. E também o Espírito Santo é o agente vivificador. É ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, através de nós e em nós, porque estará em nós. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Então, temos aqui a atuação do Espírito Santo. Se Deus, pelo Espírito Santo, ressuscitou a Jesus dos mortos, ele não reencarnou, ele ressuscitou. Não cremos na reencarnação, porque está determinado. Você pode ver isso em Hebreus 9:27, que diz: está determinado ao homem morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então, se ele ressuscitou a Jesus, também nos vivificará. Nosso corpo mortal nos dará força, ânimo, pelo seu Espírito que em nós habita. E agora, por último, estamos ainda nas obras do Espírito Santo. Terceiro e último tópico desse último objetivo, o Espírito Santo e a santificação. Ele não opera, e não apenas convence do pecado, justiça e do juízo, mas também promove transformação. Vamos lembrar que a santificação é um processo. Não chegaremos nunca lá, aqui na Terra, com nossas falhas o tempo todo. Mas é um processo. E enquanto nós nos aproximamos, nos santificamos e sendo santificados, ou seja, separados dos prazeres do mundo, encontrando prazer na presença de Deus, mais Deus se revela a nós. Então, aí sim, Deus se revela a mais a um do que a outro. Depende da proximidade
que nós tenhamos de Deus em santificação. Porque o preço já foi pago. Mas os nossos pecados, que teimam em atuar em nós, faz separação entre nós e nosso Deus. Mas nós estamos ligados. Nós estamos com a porta aberta. A ponte sobre esta situação já está ali. Mas não podemos ser como o povo do Egito, ficar lembrando o que havia lá atrás, contando testemunhos do que acontecia como se fosse a melhor coisa do mundo. Não, Jesus tem que ser glorificado. O Espírito Santo habita no crente desde a sua regeneração até a glorificação, conduzindo-nos em santidade, pelo caminho estreito. Ele falou, a porta é estreita, mas é melhor essa porta estreita, o caminho estreito, do que a muito larga, que leva à perdição. Porque a eternidade não está no tempo. É para sempre. E o que escolheremos nós? 1 Coríntios, versículo 6, versículo 11, capítulo 6, versículo 11 diz, e é o que alguns, porque veja só, Coríntios era uma igreja complicada. Tinha coisa acontecendo ali, adultério, mentiras, falsidades. Difícil. E ele vem para arrebentar. Paulo vem mesmo para... Segundo Coríntios, ele já fala um pouco melhor, mas o primeiro, ele atua com vara, porque a igreja está muito problemática. Ele fala assim, e é o que alguns de vós, da igreja de Corinto, têm sido, mas, poxa, haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Pare de ser assim. A mulher de Ló, quando olhou para trás, virou uma pedra de sal. Assim é todo aquele que conhece o Senhor e depois resolve se afastar. Se torna uma pedra de sal intragável para a igreja e também para o mundo, porque ele vai estar o tempo todo falando porque Deus isso, porque Deus é aquilo, mas não segue, é intragável, uma pessoa que ninguém quer escutar. Então, Hebreus capítulo 12, para encerrar, versículo 14 diz, na nossa vida, enquanto nós fazemos a obra de Deus como mordomos dele, sigam em paz com todos. Sigam em paz com todos. E a santificação, não esqueçam da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, chegamos aqui à nossa lição final. A conclusão diz assim, compreender, vemos aqui nossa lição, que compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. Tem gente que não sabe nem como orar. Eu vou orar ao Espírito Santo, eu vou orar a Jesus, eu vou orar ao Pai. Jesus veio e falou assim, ó, Pai nosso, é assim que vamos orar. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Ora-se ao Pai. O Espírito Santo nos ensina a orar. Intercede por nós. E o Senhor não nos deixa jamais. O Espírito Santo é plenamente Deus. Distinto do Pai como pessoa e também do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Habita em nós como Consolador, na função de Consolador, de Ensinador. Ele guia as nossas vidas. Eu não quero nenhum outro Espírito guiando minha vida. Se eu sou filho de Deus, vem cá, eu sou filho de Deus? Sou.
Por que eu vou querer um outro espírito que não sendo meu guia? Me explica esse paradoxo aí. Não combina, não bate uma coisa com a outra. Eu sou filho de Deus. Então quem vai me guiar é Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele guia a nossa vida, transforma nosso caráter, fortalece nossa missão. Então, nós devemos abrir espaço, que é uma coisa que nós devemos decidir, é uma decisão nossa. Abrir espaço para a atuação do Espírito Santo em nós. Andando em santidade, vivendo sob a sua direção até a volta de Cristo. Pois sua presença em nós, com certeza, é viva, ela é transformadora, indispensável na edificação da igreja, do ensino na missão da igreja. Sem o Espírito Santo, nós nos perdemos pelo caminho. Então, aqui nós estamos na nossa conclusão da nossa lição de hoje. Lembrando que a próxima lição, ela será no dia 1º hoje é dia 22, né? Então, dia 1º de março, já será a outra lição, ainda dentro da nossa revista. Então, teremos aqui um assunto, no dia 1º de março, o Espírito Santo regenerador. Ele regenera. Então, o assunto será sobre isso. Então, agradecemos que você tenha assistido. Se você gostou desta aula, compartilha. Não precisamos de like. Se quiser, tudo bem. Mas não vivemos por isso. Nós gostaríamos muito que você compartilhasse com alguém que queira, que precise ouvir uma lição como essa. Tá bom? E até a próxima aula no mês que vem, dia 1º de março. Tá bom? Receba então agora a nossa bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus seja com todos vós, com a vossa casa, no vosso serviço, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.